Bom dia a todos. Então, hoje estamos iniciando a nossa segunda palestra, curso, enfim, sobre precificação e custos, com a professora Valéria Saturnino, lá do Departamento de Gastronomia do CTDR, da Universidade Federal da Paraíba, em conjunto aqui comigo, Rogério Paudioenas. Sejam bem-vindos a todos, pessoal de Areia, de Serraria, enfim, os discentes que acabaram de ingressar no curso também estão aí, pessoal de hotelaria, enfim, bastante gente. Sejam bem-vindos. Professora Valéria? Bom dia, professor, obrigada, bom dia a todos, bem-vindos aí à nossa continuidade, né, do nosso curso, né, sobre custos e precificação, e a gente combinou, né, na semana passada, que a gente iria dar continuidade, que não deu tempo, né, de mostrar a vocês tudo que eu queria mostrar naquele dia, tá? Então, só relembrando a vocês duas coisas importantes, tá? Que é o seguinte, gente, a gente precisa, dentro do preço da gente, dos produtos que a gente produzir, a gente precisa colocar não apenas os insumos, mas a gente precisa também inserir, né, nesse preço o que a gente espera de lucro, né, o que a gente espera pagar nós mesmos, né, o pagamento pelo nosso trabalho, tá? E também a gente precisa colocar nessa situação o custo fixo que provavelmente a gente tem, né? Com água, com energia, com algum espaço para produzir aquele produto. Então, são muitas variáveis, são muitos fatores que envolvem o preço, né? E a gente trabalhou na semana passada, como o professor falou que tem algumas pessoas aqui que não puderam assistir na semana passada, a gravação vai ficar disponível, né? Ainda a gente teve um problema no YouTube, não foi, professor Rogério? Mas a gente vai conseguir colocar, tá certo? Sim. A aula passada lá a palestra passada lá no YouTube, tá certo? A gente vai colocar ainda. Mas só relembrando aqui para vocês, por favor, me digam se estão vendo o slide. Eu estou vendo sim, professora. Sim, está ótimo. Sim, ótimo, certo. Então, veja, a gente falou sobre isso, né, na semana passada. Eu disse a vocês que a gente ia trabalhar o preço com base nos custos, né? Então, o roteiro que a gente seguiu na semana passada foi esse aqui. A gente calculou os custos fixos, calculou o valor da hora de trabalho, falou sobre preparo de ficha técnica, né, que o professor Rogério falou muito bem aí com a planilha modelo que ele mostrou, estimar a meta a ser produzida, né, do produto, e ratear os custos fixos e as horas de trabalho nessas quantidades a serem produzidas, estimar o custo fixo por unidade e o lucro por unidade e calcular o preço. E a gente fez todas essas etapas com o exemplo, né, de Michele, que está presente aqui na aula também. A gente fez com o exemplo dela, tá? Do bolo, do mini bolo e do bolo caseirinho. A gente fez todas essas etapas, tá certo? A gente calculou lá o preço, né? O preço sugerido, a mudança, né, necessária no preço, tá? Então, a gente chegou até aqui na semana passada, né? A gente fez essa parte do custo fixo, a gente fez essa parte da hora de trabalho, a gente falou sobre ficha técnica, sobre a meta. Só que eu queria que a gente trabalhasse também outros exemplos, tá? Eu tenho alguns exemplos aqui de outras formas de cálculo de preço para mostrar a vocês, tá? Que eu quero que a gente trabalhe. E, principalmente, a gente vai trabalhar uma coisinha chamada markup, tá? Mas, antes de a gente trabalhar o markup, vamos fazer mais alguns exemplos se a gente já souber o preço, né? Então, eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês de precificação para a gente, de certa forma, relembrar o que a gente falou na semana passada e depois a gente vai ver outras formas de cálculo de preço e o destaque hoje é essa questão do markup que eu mencionei. Então, veja esse exemplo, tá?
O restaurante L'Entrecote produz um único prato. Sabe-se que os custos com insumos diretos são de R$ 18 por unidade, ou seja, cada prato você tem um custo de insumo direto para produzir o prato de R$ 18. Oi? Você comprou ela passa depois. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Foi microfone aberto ou alguém perguntou alguma coisa? Eu acho que foi microfone aberto, Valéria. Ah, tá bom. Então, a gente sabe que os insumos diretos, né, são de R$ 18 por unidade. Para cada prato produzido, será pago R$ 5 pela mão de obra. Desculpa sair do texto, é que tem gente pedindo para entrar. Para cada prato produzido, será pago R$ 5 pela mão de obra. E os custos com gás, água e energia elétrica são de R$ 10 por unidade. Se a empresa deseja obter um lucro de R$ 10 em cada prato, qual deveria ser o preço praticado? Então, veja que esse modelinho, ele já é um modelinho diferente do que a gente falou antes. Vamos colocar aqui na mesa digitalizadora para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu abrir aqui a mesa digitalizadora, tá? Então, veja, quando ele fala que o custo dos insumos é de R$ 18 por prato, tá? Ele está se referindo justamente à ficha técnica. Esse valor tem que vir da ficha técnica, tá? Então, o primeiro item que ele está falando é os insumos. São os insumos, tá? E que já foi calculado em R$ 18 por unidade. De onde é que eu consigo isso aqui? Eu consigo na ficha técnica, tá? Não tem como a gente fugir da ficha técnica. A gente tem que fazer a ficha técnica dos produtos de vocês. Da geleia de jabuticaba, do licor e de qualquer outro produto que vocês produzam, tá? Então, é essencial que vocês continuem no projeto, né, com o professor Rogério, com Ellen, trabalhando nesse sentido de a gente calcular a ficha técnica, tá? Agora, tem um outro ponto importante. Ele diz aqui que para cada prato produzido será pago R$ 5 pela mão de obra. Então, está sendo pago o trabalho. O segundo item é o trabalho. Como foi que a gente fez isso na semana passada? A gente pegou lá um salário mínimo, dividiu pela quantidade de pratos produzidos, né? Que seria o valor que esperava que produzisse. Mas, assim, se você não sabe ao certo uma meta de produção mensal, você pode utilizar essa conta aqui também, sabendo que não necessariamente você vai tirar um salário mínimo. Depende de quanto você produzir, né? Então, no caso desse exemplo que eu estou resolvendo com vocês, ele diz que vai pagar R$ 5 por unidade produzida. Vocês sabem quais são os tipos de trabalho que geralmente as pessoas cobram por unidade? Pelo menos eu, na minha cabeça, conheço 2. Quem sabe? Os tipos de trabalho que as pessoas cobram por unidade. Eu me lembro de costura e me lembro de artesanato, tá? Eu já vi as pessoas que fazem costura, né, cobrarem, por exemplo, né, alguém quer fazer uma costura personalizada para o casamento, vai dar de lembrança no casamento uma toalhinha, aí quer bordar o nome dos convidados, né? Aí o que a costureira diz? Fora o material, que ela não vai, alguém tem que pagar o material para ela, tá? Fora o material, a toalha, a linha do bordado, né? Fora o material, eu cobro R$ 1 para bordar cada peça, ou R$ 2 para bordar cada peça. É trabalho. Ela está cobrando pelo trabalho dela de bordar a peça, tá? Então, no nosso exemplo, que é diferente do exemplo que trabalhamos na semana passada, o exemplo que fizemos na semana passada, a gente pegou o valor que queria ganhar por mês, dividiu pela quantidade que supostamente consegue vender no mês, né? E descobriu quanto deveria cobrar em cada bolo. Aqui não, aqui é por trabalho.
Se eu vender 200 toalhinhas bordadas, eu vou ganhar X. Se eu vender 500 toalhinhas bordadas, eu vou ganhar o valor da unidade vezes X. Tá? Então, ela cobra assim por costura e artesanato também. Fazer artesanato personalizado para dar de presente. Já tive que fazer isso. Numa empresa que eu trabalhei, a gente fez uma ação de marketing em que a gente queria um artesanato personalizado. Que tivesse a logomarca da empresa, não sei o que, tá. Aí disse, olha, isso na época, viu? 2008. Faz tempo. Olhe, R$3 de trabalho por peça. O material é X e é R$3 de trabalho por peça. Aí disse, certo. A gente comprou, parece que foram 50 peças. Deixa eu ver aqui. Acho que alguém fez algum comentário. Tatiana levantou a mão. Pode falar, Tatiana. Professora, nessa área de alimentos, a própria trabalho de rotulagem é por rótulo. Normalmente o consultor, o profissional, ele cobra por rótulo, por produto. Então, por exemplo, no caso deles, que tem produtos, né, com jabuticaba, se eles têm, sei lá, 10 produtos, o consultor, ele pode cobrar, por exemplo, por 10 rótulos. Cada rótulo, cada produto teria um rótulo, né, e sairia por um valor X. Isso. Então, esse seria um exemplo também por trabalho individual. Isso. E a ficha técnica também, né, Tati? Também. Seria a mesma coisa. Porque é calculado por produto. Obviamente, quando a empresa tem, sei lá, tem uma linha de produtos X, você pode até fazer um pacotão, mas você realmente tem sempre como parâmetro você cobrar por aquele produto específico, porque o cálculo é diferente para cada um, não é a mesma coisa. Legal. Certo, ótimo. Muito bom. Então, veja, além disso, né, o insumo e o trabalho pela produção, ele já está dizendo que os custos com gás, água e energia elétrica são de R$10 por unidade. Então, na verdade, ele pegou o custo fixo, né? Já traz no exemplo, ele já trouxe no exemplo o custo fixo rateado, tá? O exemplo que eu trouxe aqui já é aquele custo fixo rateado. Pela produção, já sabe que pela produção tem que cobrar R$10 por unidade de luz, gás e água. É só um exemplo numérico, né? A gente teria que fazer essa conta como a gente fez na semana passada. Se a empresa deseja obter um lucro de R$10 em cada prato, qual deveria ser o preço praticado? Então, o lucro esperado, né, de R$10 em cada prato, é um restaurante, esse restaurante é um restaurante que realmente existe, eu só fiz criar o exemplo com base no nome dele, é um prato caro, tá? Geralmente o prato lá é caro, então a gente tem aqui 10 com 10 com 18, 38, com 5 a gente tem 43, tá? Então o preço do prato, tá? O preço a ser praticado no prato seria R$43 cada unidade. É só um exemplo para a gente relembrar aí os componentes do preço. O preço tem que comprar o insumo, o trabalho de realizar aquele produto, né? O custo fixo e o lucro. São os componentes do preço. E aí, gente, dúvidas? Pode falar, Júlio. Levantou a mão. Professora, no caso, existe uma porcentagem mínima e máxima para a questão de lucro? Olha, não, tá certo? Uma coisa é você comer um filé com fritas como é que chama aquele negócio? Num food park, né? Uma coisa é você comer um filé com fritas no food park, o preço vai ser um. Outra coisa é você comer o filé com fritas do restaurante L'Entrecôte de Paris, o preço vai ser outro. A marca, né? A marca, o nome, o renome, o luxo do ambiente e etc, faz parte do preço, ele dá o preço, tá? Só para vocês terem uma ideia de como essa questão de preço ela é muito subjetiva, teve um dia que eu vi um vestido numa loja dessas bem chiques. Eu vi no Shopping Rio Mar, em Recife. Um vestido, eu estou falando sério mesmo, minha gente. Era um vestido vermelho que a costureira ou o costureiro, seja lá quem for, pegou um tecido retangular vermelho, jogou por cima de um modelo
Cortou o decote aqui Bom dia, assim. gente. Bom dia. Cortou o decote em V na frente e atrás, o decote era em V na frente e atrás, e depois costurou aqui do lado, somente até a altura da coxa, tá certo? Que tinha as fendas da coxa. Era só isso, é sério, era só isso. Só R$13.000 era o preço que estava, tá certo? Que são essas empresas que são de luxo, né? Que tem gente que compra, tá certo? Gente, aquilo ali, dava para você tirar uma foto e pedir uma costureira para fazer, comprando o tecido, com o tecido bom mesmo, com o serviço da costureira, não passava nem de R$500, duvido, era até menos, tá certo? Era R$13.000 que tinha na vitrine, eu tô falando sério, é verdade, tá certo? Então, assim, ele estava pagando pela marca, aquilo ali não custava R$13.000, nem mesmo o custo da loja. Se ele vendesse um vestido daquele, pagava o custo da loja do mês inteiro, tá certo? Pode falar, Tati. Professora, essa semana eu vi no supermercado uma caneca do Minion, sabe? Aquele personagemzinho, Eu sei, custando R$90. Uma caneca. Pois é. É a marca. É a Porque marca. não tem nada demais ali. Eu até olhei direito para ver se eu estava errado, mas era R$90 em promoção por 90, viu? Porque era mais caro. Uhum. E aquelas cadernetas bem chiques que tem nas livrarias, 200, R$300, com poucas folhas, pouquíssimas folhas. E não é folha nem que tem, nem sequer não tem linha. É aquelas folhas branquinhas, amarelinhas mesmo. R$200, R$250, tá certo? E um caderno, 500 folhas, R$15, tá certo? R$13. Pode falar, gente. Eu vi que tem gente levantando a mão, mas é porque eu fico lá no outro. Deixa eu ver aqui se tem alguém com a mão levantada. Não pensei que tinha. Tá. Pois é, então assim, não tem um percentual específico, sabe? De lucro, né? O lucro, ele também tem que estar de acordo com o preço de mercado. Você quer tirar um lucro exorbitante num produto, sei lá, um lucro de 30%, de 40%, de 50%, e o teu preço fica acima do mercado e ninguém consegue, nem você não consegue vender, porque o teu produto fica com um preço acima do mercado, entendeu? Então, não existe um percentual específico de lucro. Esse lucro, ele, na verdade, ele tem que ser determinado depois dos outros itens, porque até mesmo os outros itens podem determinar a inviabilidade daquele produto, dependendo, né? Eu faço aqui com os meninos aqui em gastronomia, a gente faz os planos de negócios e a gente vê que tem negócios, né, no modelo que foi construído que seria inviável financeiramente falando, que o preço máximo que se pode cobrar num pão, por exemplo, né, um plano de negócio numa panificadora artesanal, o preço máximo que se poderia cobrar num pão, mesmo assim não estava cobrindo os custos que foram estimados de custo fixo de tudo para produzir aquilo ali. Aí, ou seja, ou ele diminui os custos fixos, ou ele vende mais para poder conseguir produzir tudo aquilo. Entendi. Então, no caso, na parte do lucro também entraria o conceito ou não? Entra, né? Na parte do lucro esperado, entra o conceito, o valor da marca, né? Então, por exemplo, um exemplo assim, né? Se vocês produzissem os produtos de vocês numa linha mesmo de produção e a gente montasse um exemplo, né? Que é para uma causa social, né? As pessoas pagam mais caro em produtos que têm uma causa social, um exemplo. Aí poderia ter um lucro maior por conta dessa causa social. Então, o conceito, o valor da marca, tudo isso ele entra dentro do lucro esperado. Não é simplesmente um valor. Lembrando que é importantíssimo separar lucro de trabalho. Tem gente que coloca o seu trabalho por produzir aquele produto dentro do lucro. Aí, se não vende, a pessoa não recebe nada. Ou se vende pouco, a pessoa não recebe nada. Porque supostamente acha que tem que guardar aquilo ali para poder reinvestir na empresa. Porém, você tem que colocar no preço parte do trabalho e parte do lucro, mesmo que o lucro seja menor. Porque você tem que pagar pelo seu trabalho. Você não pode deixar de pagar pelo seu trabalho. Foi uma coisa, né, que a gente conversou, né, Michele? Michele está aí,
que ela tinha que colocar no preço dela, que ela queria tirar um salário mínimo com o trabalho dela de bolos. Então, a gente pegou, viu a quantidade de bolos que ela conseguia vender por mês e rateou aquele valor. Aquele valor ela vai tirar do preço. É para ela, não é lucro. Isso. Outra coisa, professora, assim, que fala muito na precificação, tudo aquilo que agrega vai encarecer o produto. Isso. Vamos supor, até a embalagem. Se Isso. você faz uma pesquisa de embalagem, você tem que saber qual que vai ser mais viável, porque aí você já fez a precificação de tudo, mas quando você vai ver que a embalagem que você quer colocar, se ela for mais cara, quer dizer, você já vai ter que aumentar na sua precificação, porque é tudo aquilo, uma fita, uma etiqueta, o que você colocar, até a mensagenzinha que você está lá colocando um cartãozinho, escrevendo, aquilo ali é custo. Aí, quer dizer, Isso. tem que ter na precificação, na valorização do produto, né? É isso que eu aprendi, né? Isso. É isso mesmo. É isso aí. Muito bem. Vamos continuar fazendo outros exemplos, né? Esse negócio que você perguntou de ter um percentual de lucro, a gente pode determinar esse percentual em cima do capital investido, tá? O que quer dizer com capital investido? Esse modelo que você perguntou de percentual de lucro, geralmente ele aparece nesse modelo aqui, tá? O que é o capital investido? É tudo aquilo que você gasta para poder dar andamento ao seu negócio. Então, por exemplo, Michele tem um negócio de bolos. Ela teve que comprar batedeira, ela tem que ter forno, ela tem que ter outros tipos de panelas para fazer recheios e etc. Fouet, acho que chama fouet, né? A pronúncia daquele negocinho para bater. É o fouet, professora. Fouet, né? Fouet, mix, batedeira, liquidificador, panela, colher de pau, colher de silicone, tudo tem que ter isso, tudo gera custo. Isso não é insumo, tá? Isso não é insumo. Você vai utilizar as mesmas ferramentas, os mesmos equipamentos para produzir diversos bolos, tá? Isso é capital investido, é o que você investiu. Então, é necessário que, quando vocês forem produzir, vocês saibam quanto vocês vão desembolsar de dinheiro nesse capital investido e o seu lucro esperado, ele pode ser um percentual desse capital investido. Então, vamos dar um exemplo, né? Digamos que você precisou comprar em equipamentos R$5.000. A empresa, né, da Jabuticaba precisou comprar em equipamentos R$5.000. Pode ser equipamento de envasar, pode ser batedeira, pode ser liquidificador, panela, fogão, seja lá o que for. Total R$5.000. Aí eu fui e eu quero ter de volta esse dinheiro em 5 anos. Um exemplo, né? Geralmente, o tempo de retorno máximo que se exige de um investimento numa empresa é 5 anos. Se eu quero pegar R$5.000 que eu investi e quero me devolver esse dinheiro em 5 anos, ter o retorno desse investimento em 5 anos, eu quero ter um retorno de 20% do capital ao ano, porque 100% dos 5.000 dividido por 5 anos dá 20%. 100% dividido por 5 anos dá 20%. Só que não é 20% do preço, é 20% do capital investido. Oi? Aí. É 20%. Desculpa, não estou entendendo. Benedito, você está com o microfone ligado? Você quer perguntar alguma coisa, Benedito? Então, veja, é 20% do capital. É 20% do capital investido. Então, seria 1.000, né? R$1.000. Se você investiu 5.000. Oi, pode falar. Oi. Pode falar. Você tem alguma pergunta para fazer, Benedito? Eu acho que ele deixou o microfone aberto. Não. Não, por enquanto tá bom demais o assunto.
entendeu? Eu estou abrindo um restaurante aqui, na BR, entendeu? E esse assunto cai na hora exata, entendeu? Muito bom. Estou acompanhando firme. Obrigado. Que bom, Benedito. Ótimo. Então, vamos pegar o exemplo do seu restaurante. Você está abrindo um restaurante na BR. Me diga aí quanto foi que você investiu em equipamentos, mesa, cadeira, sabe aí mais ou menos? Aproximado. 80 mil reais. 80 mil reais. Pronto. Real. Olha aí. 80 mil reais, gente, ele investiu no restaurante. Se ele quiser, vamos abrir a calculadora aqui. Se ele quiser ter esse retorno em 5 anos, tá? Se ele quiser retornar o dinheiro que ele investiu em 5 anos, ele quer ter um retorno aí de 16 mil por ano. Seria o lucro esperado, né? O lucro esperado de 16 mil reais por ano, para poder retornar o dinheiro que ele está investindo. Se ele tem esse lucro esperado de 16 mil por ano, dividido por 12 meses, a gente teria aí R$ 1.333 de lucro esperado por mês. Aí vamos fazer o quê? Suponha que ele venda, não sei, eu estou chutando aqui, 500 pratos no mês. Digamos que ele venda 500 pratos no mês. Os 1.333 dividido pelos 500 pratos no mês, ele teria que pedir aí no preço, né? R$ 2,67 de lucro em cada prato, tá? Se for mais pratos, quanto mais pratos, ele pode pedir menos de lucro em cada prato. Mas ele está fazendo um lucro esperado com base no que ele investiu. Ele investiu 80 mil, quer que esses 80 mil retornem no formato de lucro para a empresa em 5 anos, então divide por 5 anos, descobre o lucro por ano, depois divide por mês, descobre por mês, e depois divide pela demanda de pratos. Se ele vender 1.000 pratos no mês, R$ 1,33 ele tem que pedir de lucro no prato. Valéria, isso é Oi. uma sociedade, sabe? É uma sociedade. No geral, nós pegamos o ponto, estamos fazendo ponto, construindo. O custo é total para abrir agora no dia 11, queremos abrir no dia 11, que vai ser um café especial, uma tapiocaria, um almoço completo, entendeu? E para o máximo regional não, vai ser em torno de 330 mil reais. O total. Isso. Certo. Total que ele está falando geral, com obra, com parte da estrutura física, dos equipamentos também, de toda a montagem geral. Entendi. Geral, mas tem que separar direitinho, tá, Benedito? O que é equipamento, o que é infraestrutura e o que é aquele custo mensal, né? Salários é custo mensal, água, luz, energia, aluguel é custo mensal. Aí tem que separar direitinho. Porque o que tem que entrar no cálculo do lucro esperado é o que investiu, né? O que comprou de equipamento, se comprou prédio, se fez reforma, essas coisas. Então, veja. Obrigado. Como é que a gente... Por nada. Como é que a gente pode calcular o preço nessa situação? A gente tem que pegar os custos totais, né? Daquele mês, tá? Vamos fazer... Eu vou tirar daqui e vou colocar lá na mesa digitalizadora. Vamos tirar isso daqui. O preço que a gente precisa calcular nesse exemplo agora é diferente, tá? Vamos colocar assim. Deixa eu ver quem é que está tentando entrar. Pronto. Vamos colocar assim. O preço, gente, ele pode ser... Vamos supor que eu vou calcular o preço de referência em um determinado mês, né? Aí, digamos que você tem um produto único. Por exemplo, padaria, né? Vamos calcular uma padaria que só venda pães, né? Tipo, do mesmo estilo, que seria o mesmo preço, tal. Vamos falar assim. Eu tenho que pegar o custo total do mês ou do ano, né? E tenho que somar esse custo total do mês ou do ano com o retorno em porcentagem sobre o capital que eu investi. E dividir tudo isso pelas vendas, pela quantidade de vendas, tá? Isso aqui é o lucro esperado. O lucro esperado naquele mês. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil. Para abrir uma pequena padaria, o senhor Manuel necessita investir 50 mil reais em máquinas, equipamentos, reforma do imóvel e capital de giro. As estimativas indicam que o capital investido
deverá apresentar uma taxa de retorno igual a, no mínimo, 20%. Ou seja, cada ano ele quer recuperar 20% desse dinheiro que ele investiu. Sabendo que a empresa deverá fabricar e vender cerca de 800 mil pãezinhos de 50 gramas por ano, estime o preço mínimo a ser cobrado por pãozinho, de forma que o negócio seja lucrativo. Então, ele traz aí os custos, salários e encargos, materiais diretos e outros gastos. E, além disso, a gente tem que calcular o retorno, né, exigido para poder calcular o preço. Então, primeiro passo aqui vai ser calcular os custos totais. Custos totais. Veja que esse modelo, ele é um modelo, assim, mais geral, que ele não traz a ficha técnica, né, separado, nada disso. Talvez não seja interessante para vocês, mas é um modelo genérico para quem ainda não tiver o cálculo da ficha técnica de forma específica. Então, ele fala que salários é 24 mil, salários e encargos, materiais diretos, 18 mil, e outros gastos, 28 mil, tá? Então, a gente vai somar aqui esses valores. Vamos somar 24 mil mais 18 mil mais 28 mil. 70 mil reais, tá? 70 mil reais. Aí, é porque não ficou claro lá que tudo está sendo calculado por ano, tá? Os gastos dessa pequena padaria é de 70 mil ano. Então, são os custos totais. O segundo passo é calcular o lucro esperado, tá? Lucro esperado. Como é que eu vou calcular o lucro esperado? Ele diz que o investimento que ele fez, ele diz que espera um retorno de 20%, aqui, o retorno percentual, 20% sobre o capital investido. Ele investiu 50 mil nas máquinas, nos equipamentos. 20% de 50 mil dá 10 mil. Ele espera no ano um lucro de 10 mil reais. Então, somando 70 mil com 10 mil, somando os dois, eu tenho aí um total de 80 mil reais, sendo 70 mil de custos e 10 mil de lucro esperado. Ele diz que ele vai produzir no ano 800 mil pãezinhos de 50 gramas. É um pãozinho bem pequenininho, tá? Então, 800 mil pãezinhos. Você vai dividir os 80 mil pelos 800 mil pãezinhos. Vai dar que cada pãozinho de 50 gramas, o preço dele vai ser 10 centavos. Tá? Vai ser o preço dele aí, vai ser 10 centavos cada pãozinho de 50 gramas. Tá? Então, é um modelo mais genérico, né? Geralmente, só se utiliza esse tipo de modelo quando a pessoa só tem um produto, tá? O que é uma dificuldade, né? Geralmente, a gente tem mais de um produto, tá? Então, essa é outra forma de calcular, tá? Outra maneira de calcular. Ah, eu não queria fazer diferenciação entre os itens. Eu queria botar a mesma margem de lucro em todos os meus produtos. Aí Benedito podia fazer isso. Benedito podia pegar e dizer, eu vou vender no mês 300 refrigerantes, 400 sucos, 500 tapiocas. Estamos bem. Oi? Pode falar. Uhum. Vai. Não, já estamos bem assessorados quanto a isso. Ótimo. Entendeu? Aí vou vender tantas tapiocas, tanto disso, tanto daquilo, soma todos os itens, pega o lucro esperado e divide pela quantidade de itens que se espera vender, mesmo que sejam itens diferentes. Aí vai dar a margem de lucro que vai ser cobrada em cada item. Mas isso é ruim, porque tem itens que são mais elaborados que você pode pedir um lucro maior, e itens que são menos elaborados que você pode pedir um lucro menor.
tá? Uma tapioca simples de coco deve ter um lucro menor nela, embutido, do que uma tapioca de charque com queijo manteiga, tá certo? É um produto Lógico. mais incrementado, então você tem que fazer uma diferenciação, tá certo? Mas dá para trabalhar dessa forma também. Se os seus produtos não tiverem tanta diferenciação entre eles, você pode dividir o lucro por igual. É só pegar o custo total, somar com o lucro esperado do mês, dividir pelas vendas do mês e descobre o preço, assim, quanto deveria estar em cada item, né? Alguma dúvida? Nós vamos ter um produto, Lorena, vamos ter um produto, o caldo de cana, por exemplo, né? Que a margem de lucro é alta, entendeu? A tapioca também deixa a margem muito boa. Então, no geral, acho que vai dar certo aqui por conta disso, né? A gente está balanceando já. Se uma margem de lucro é 20% um artigo X, mais de outro chega a 100%, a 80%, tranquilo. Aí essa margem é muito boa. Entendi. Okay? Ótimo. E como o professor Rogério está dizendo, é muito importante fazer a ficha técnica de cada produto. Como você está abrindo um restaurante na BR, provavelmente são muitas fichas técnicas, né? Porque são muitos produtos diferentes. Mas é importantíssimo saber efetivamente quanto custa cada produto. É essencial. Lógico. Professora, deixa eu Oi, só Ana. fazer uma contribuição. Fala. Muitas pessoas, assim, hoje a gente vê muita facilidade de se ter o entendimento da precificação, entre aspas, pelos canais digitais. O que é que eles fazem? Colocam a margem de lucro de 70% e diz que 70% já está incluso tudo, sendo que não orienta as pessoas justamente a fazerem a ficha técnica, porque é onde você vai saber realmente se dá ou não dá o lucro. Porque quando você passa a fazer a ficha técnica com tudo que você tem como despesa, você vai entender que não é 30%, não é 40%, não é 70% que vai te dar lucro. É isso aí que muitas vezes as pessoas vão para a internet e dizem a margem de lucro que eu poderia colocar num produto. Aí a internet vai lá, joga o pessoal que está ensinando precificação. Aí coloca lá no geral. 70% coloca no teu produto, tu ganhando 50%, tu tem lucro. Não é assim. É como a senhora falou, tem produtos que realmente são baixos e tem outros que o custo é mais caro. Ou eu vou ter que fazer a ficha técnica para ver realmente se um vai cobrir o outro e eu coloco nessa variável de tantos por cento, ou eu não vou ter lucro nunca. Exatamente. É exatamente isso. Uhum. Então, veja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, porque os produtos, eles são diferentes, tá certo? E aquele exemplo que a gente fez de Michele na semana passada, fica bem claro, porque o bolo, o mini bolo, ele custa bem mais caro do que o caseirinho, tá certo? O mesmo tempo que ela leva para produzir 6 mini bolos, ela leva para produzir 24 caseirinhos. Então, ela consegue ratear o custo mais entre os caseirinhos, deixando o preço do caseirinho menor. E ela estava praticando um preço muito parecido antes, né? Da gente conversar. Ela estava praticando um preço muito parecido entre os dois produtos, mas eles são muito diferentes, né? Eles usam insumos diferentes. O mini bolo, ele é maior, né? Ele é mais caro. Então, assim, é necessário demais fazer a ficha técnica, lembrando de incluir tudo, inclusive embalagem, que alguém falou aqui, né? Pode colocar na ficha técnica custos de embalagem, necessário. Pode falar, gente, pode comentar antes de eu ir para o próximo exemplo. Tirar dúvidas. É importante vocês, quem não viu a aula passada também, abrir depois a aula anterior, para ver essa questão de compor o preço em cima da ficha técnica, depois os cálculos de horas, que foi o que a professora Valéria ensinou, né? Porque cada produto tem uma quantidade de horas que você leva para fazer aquele produto, então ele entra no custo da mercadoria também, em termos de tempo de trabalho. Então, é importante
levar tudo isso em conta, viu? É isso aí, professor. Muito bem. E aí, gente, tudo certinho com todo mundo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Cadê Brasil? A conexão do Brasil caiu? Para mim tá tranquilo. Ótimo. Que bom, Júlio. Muito bem, então vamos lá. Vê, eu vou apresentar de novo aqui a tela, que agora a gente vai fazer um outro exemplo, que é o... Vocês não conhecem com esse nome, mas é o mais conhecido no setor de gastronomia, tá? Que é a aplicação de markup. O que significa aplicar markup? Significa aplicar um percentual sobre o insumo, tá? E você aplicando esse percentual sobre o insumo, estaria sobre o custo variável, né, do produto, estaria tudo lá dentro, né? O custo fixo, o custo, os impostos, qualquer coisa que seja. Só que o problema é que, como o Michele disse, as pessoas que tentam ensinar precificação em gastronomia na internet, elas querem ensinar um preço, um percentual ideal. E não existe um percentual ideal. Cada caso é um caso. Cada caso pode ser que precise de um percentual diferente. Então, o que é que geralmente em gastronomia as pessoas fazem, né? Faz assim, calculo a ficha técnica, calculo o custo do insumo, calculo o custo da embalagem, soma isso aqui para o produto, né? Aí tem o custo da unidade, o custo por unidade, aí depois vem, faz 300% em cima disso aqui, né? 300% disso e encontra o preço, tá? Eu já ouvi de outras pessoas esse percentual de 300%. Vocês já ouviram esse percentual também? Não sei se são para produtos mais incrementados, assim, bolo de noiva ou qualquer coisa assim, mas eu já ouvi esse percentual de 300%, né? Estaria incluso tudo, custo fixo, lucro, salário, tá certo? Não é assim que se calcula, tá? Até porque existe uma conta, eu vou fazer uma conta aqui com vocês, assim, eu peço até desculpas, eu não sei qual é o nível de dificuldade de vocês em relação à conta, de multiplicar, de somar, mas a gente precisa de algumas dessas contas para poder fazer isso, tá? Então, eu não sei, o que é que tu me diz, Rogério, como é que eu lido com isso? Não sei se o pessoal tem dificuldade com conta de multiplicar. Eu acredito que não. Tá. Então, assim, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Nessa empresa que eu trabalhava, a empresa de consultoria. Eu vou dar esse exemplo, que é o que se chama de precificação por fora, que é o que a maioria das pessoas fazem, e está errado, e a precificação por dentro, que é o que está certo, tá? Aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo na empresa de consultoria que eu trabalhava, antes de eu entrar na universidade. Precificação por fora e precificação por dentro. Vou dar um exemplo, eu cheguei lá na área de finanças pela primeira vez, bati o olho e disse, está errado. Aí o pessoal disse, por quê? Aí eu fui explicar, tá? Que eu fui a primeira estagiária de administração dessa empresa. O pessoal chegou e emitiu uma nota fiscal, NF, nota fiscal, de uma consultoria no valor de R$10.000, tá? Aí o pessoal chegou lá e emitiu uma nota fiscal no valor de R$10.000. E tinha o imposto mesmo. ISS, Imposto sobre Serviços, tá certo? De 15%. Aí o que foi que o pessoal fez? 15% vezes R$10.000 e calculou o imposto. Deu R$1.500, tá? R$1.500. 15% de 10 mil é só fazer aqui.
Calculadora, aí você faz 10 mil vezes 15%. 1.500. Fala. Para mim só está aparecendo a parte do exemplo 3, não está mudando de tela, não. Deixa eu ver. Agora mudou quando a senhora apertou para sair. Foi, né? Deve ter dado uma travada. Veja aí se agora está aparecendo a tela branca. Agora está sim. Legal. Está. Pronto. Então, vê. O pessoal fez isso. Emitiram a nota fiscal 10 mil, o imposto era 15%, somando ISS, com PIS, COFINS, né, os impostos que tem sobre a nota. Aí fizeram 15%, 10 mil, 1.500. Aí pegaram e fizeram lá a nota fiscal bonitinha. Vou até fazer aqui para mostrar para vocês. Um quadradinho aqui. Pegar um quadradinho aqui, tá aqui. A nota fiscal, o documento da nota fiscal. Nota fiscal, tal. Aí os dados da empresa, lá. Aí botou aqui, serviço, 10 mil. Aí, impostos em geral, 1.500. Nota bruta, né? Valor bruto, total bruto, 11.500 reais. Aí tá lá a nota. Pronto. Aí mandou pro cliente, o cliente pagou 11.500 reais. Pagou 11.500 reais. Deixa eu só fazer uma conta aqui no celular para fazer uma surpresa aqui para vocês. Quando veio o imposto, 11.500, só um minutinho. Quando veio a GRU do imposto, que é a guia de recolhimento da União, que chama, né? Que foi o contador que emitiu. Quando veio a guia de recolhimento da União, o contador emitiu. Aí veio o imposto, R$ 1.725. Aí o pessoal ligando para o contador. Não, a GRU está errada, é para ser 1.500, o imposto não sei o quê. Aí eu fui olhar e eu disse, não, eles estão certos. Aí disse, por quê? Porque o imposto é cobrado sobre o total, sobre o bruto. Não é sobre o serviço. Não é sobre o líquido, tá certo? Então, é R$ 1.725, que é 15% de 11.500. É só você fazer. 11.500, que é o total da nota, 11.500 vezes 15%. 1.725. Aí, ou seja, de 1.500 foi para 1.725. R$ 225 a mais de imposto que vai ser pago por causa de uma conta errada. Por quê? Porque não se pode calcular percentuais que você queira depois calcular esses percentuais sobre o preço. Você não pode calcular assim por fora, você tem que calcular por dentro. O que eu quero dizer de calcular por dentro? O total é 100%, que é o preço, né? O total final tem que ser o preço. Se eu vou cobrar um imposto de 15%, é 15% sobre o preço. Não é sobre o insumo. É 15% sobre o preço. Então, como é que eu tenho que calcular isso aqui? O restante, que foi o meu serviço, é 85%, que é o que sobra. 100% menos 15%, 85%. Aí agora vem a mágica. Como é que eu vou calcular o preço? Eu vou pegar o meu custo, que foi 10 mil, e vou dividir por 0,85. Que loucura é essa, professora? Ao invés de eu pegar 15% de 10 mil e somar, eu vou dividir 10 mil por 0,85. O que é que significa essa conta aqui? Que 10 mil representa 85% do meu total. Aí agora vamos fazer a mágica? Vamos fazer a mágica agora. 10 mil dividido por 0,85, que é 85%, né? 11.764,70. 11.764,70. Eu emito a nota fiscal bruta nesse valor, o total bruto nesse valor, e agora o final da mágica.
11.774,60 vezes 15%. Sabe quanto é que vai dar 15%? 1.764,70 é os 15%. Quando eu subtraio o imposto, vai sobrar exatamente os meus 10 mil reais. Agora tá certo. Eu vou emitir uma nota de 11.764,70, 15% dela é 1.764,70 e o que sobra é os meus 10 mil reais para eu pagar o custo do meu serviço. Então, é o jeito de fazer a conta que faz você perder dinheiro. O jeito de fazer a conta também faz você perder dinheiro, tá certo? Isso aqui, essa precificação por dentro, que é a precificação correta, o jeito correto de fazer, ela tem um nome. Essa técnica aqui se chama markup. É o nome dessa técnica. Markup. É você pegar um percentual que você vai embutir por dentro do preço. Você vai ver quanto o custo da unidade representa do total e aí você vai fazer essa conta de dividir. Essa técnica que ela tem esse nome, markup, ou conhecida como MU. Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Pode falar. Rogério, essa conta não é uma boa surpresa? Excelente surpresa. Você fica surpreendido com essa conta, tá certo? Ô, professora, Fala. uma dúvida. Fala. Então, na precificação por fora, a senhora colocou o valor do imposto no valor total da nota. E no markup, a senhora colocou o valor do imposto só em cima do valor dos serviços. Não. É a mesma coisa, só são duas formas diferentes de fazer. O serviço custou no total 10 mil, eu nem estou considerando lucro, eu estou considerando só o exemplo do imposto. O serviço custou no total 10 mil. Se eu faço 15% em cima de 10 mil, dá 1.500. Somo, o total que eu tenho que cobrar do cliente é 11.500. Só que aí vem o governo, ele não quer saber se eu fiz a conta por dentro e por fora. Ele vai calcular o imposto em cima do total da nota. Ele não vai fazer 15% em cima de 10 mil, ele vai fazer 15% em cima do total. 15% em cima de 11.500 vai dar 1.725. Vai dar R$225 a mais do que o que eu esperava pagar de imposto, que eu esperava pagar de imposto 1.500. E deu 1.725. De onde é que vai sair esses 225? Dos meus 10 mil. Eu vou ficar no prejuízo, tá certo? Aí é só 225 de 10 mil, tá? Bora vender 1 milhão, bora vender 2 milhões, 3 milhões, vai dar um prejuízo da gota, tá certo? Agora, se eu faço a conta certa, o serviço é os mesmos 10 mil. Eu quero que 10 mil represente 85% do meu total, porque 15% é imposto. Então, eu faço 10 mil dividido por 85%, dá 11.764,70, é o valor correto de emissão da nota. Quando vier o governo e aplicar 15% em cima do total da nota, 15% de 11.764,70 vai dar 1.764,70. E vai sobrar os meus 10 mil correto. Eu não vou pagar nada a mais de imposto, vai sobrar exatamente o que eu esperava que sobrasse. Então, a gente só vai estar pagando imposto no que realmente precisa pagar imposto. Vai estar emitindo a nota no valor correto para sobrar o que você precisa que sobre, que é os 10 mil. Entendi. Entendeu? Bora fazer de outro jeito? Vamos fazer uma conta mais simples? Eu vou apagar tudinho aqui de novo e a gente vai fazer o seguinte. Você faz aí a sua geleia de jabuticaba. Você faz a sua geleia de jabuticaba e você definiu que os insumos da geleia são R$4. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Eu não sei. Ô, professora, a Lia, se eu não me engano, ela está online e é ela quem faz as geleias. Certo? Lá do projeto da... Se ela conseguir interagir, seria interessante, porque ela já falaria a quantidade, os preços mais aproximados, talvez. Tá, se quiser, pode falar, Lia. Quanto é que custa os insumos de uma geleia só, tu sabe? Certinho, sei não, porque a gente não compra jabuticaba, a gente pega no pé. E falar a verdade, eu nunca cheguei a vender
um quilo de jabuticaba nem para saber quanto que custa. Entendi. Tá. Então, as fichas técnicas, elas vão ajudar, tá certo? A definir isso, a definir realmente quanto custa. Mas vamos fazer um exemplo? É o seguinte, suponha que, vamos supor, né, que o custo dos insumos da geleia seja R$3, que gastou R$1,50 com vidro e rotulagem e que espera ganhar R$2 de lucro quer dizer, não é nem o lucro, vamos botar assim, deixa eu tirar ali o lucro, eita. A embalagem é R$4,91. A embalagem total é R$4,91. Aí com o adesivo fica R$5 só na embalagem. Só no pronto. vidro com o adesivo, R$5. Só o vidro com adesivo, R$5. Pronto. Sim. Então, vamos aí dizer aí. Diga, pode falar, fale. Aí um quilo de açúcar, R$3,29. Certo. Aí só a jabuticaba que eu não pago por ela, não sei dizer. 1 quilo e de também açúcar. não sei incluir, tipo gás, essas coisas que eu perdi. A outra também eu não consigo um valor X para incluir. Aí às vezes eu jogo algum valor para poder chegar naquele preço que eu desejo. Entendi. Quanto a essa questão da ficha técnica, Maria José, nós vamos refazer um encontro só para apresentar para vocês a ficha técnica, tá bom? Com mais calma, aprendendo a fazer direitinho. Isso, no nosso último encontro, né, Valéria, eu apresentei a ficha técnica e eu não sei se os valores eles ficaram, enfim, bem alinhados com o que eles têm lá, mas eu posso te passar aqui rapidamente mais ou menos o que foi a ficha técnica que a gente apresentou na semana passada. Senão... Certo. Pode ser. Mas, assim, o que eu queria dizer era assim, o seguinte, por exemplo, veja, vamos fazer isso que ela falou. Digamos, ela não sabe o certo o insumo, nem sabe. Com 1 quilo de açúcar, Maria José, tu consegue produzir quantas... É Lia ou é Maria José? Desculpa, eu confundi o nome. Com 1 quilo de açúcar, tu consegue produzir quantas geleias? Meu nome é Maria José, só que o pessoal me chama de Lia. Ah, tá. Aqui o menino que me conhece está me chamando de Lia. Tá. Então, diz. São 3 quilos de jabuticaba. Com 1 litro de água, 1,5 litro de água vai me render 3 litros de calda. Aí 1 quilo de açúcar e um limão. Certo. São os ingredientes da geleia. Certo. Aí ele rende aproximadamente 4 vidrinhos de 200 gramas. Pronto. Aí a gente faria aqui um exemplo. R$3,29 dividido por 4 vidrinhos, né? Que aí esse quilo de açúcar é usado nessa preparação aí, R$3,29 dividido por 4 vidrinhos, daria aí 83 centavos, né? Vamos botar aqui assim, 85 centavos, porque você disse que você tira a jabuticaba direto do pé, então assim, você não tem o custo da jabuticaba, né? Em algum momento vai precisar... Oi? Isso mesmo. Em algum momento vai precisar precificar isso, tá? Porque em algum momento aquilo ali, você quer produzir mais, de repente plantar mais, é necessário precificar esse insumo também, tá? Mas vamos colocar assim, por enquanto, realmente quanto você gasta, e tem a embalagem, tá certo? Aí você disse que não sabe, né? Não sabe quanto gasta de gás, não sabe quanto gasta de água, em dinheiro, né? Não sabe quanto gasta de energia, então você coloca um valor assim. Aí vamos supor que seja esses 300% que eu falei, tá? Aí, veja, você tem aqui R$5,85 e você vai e faz vezes 300%. É só fazer aqui na calculadora. R$5,85 vezes 300%,
vai dar R$ 17,55. Talvez para um preço de uma geleia seja grande. Vamos colocar 200%. R$ 5,85 vezes 200%. Está dando aí R$ 11,70. Pronto. Vamos colocar aqui, vezes 200%. A gente coloca aqui, vezes 200%. Aí está dando R$ 11,70. Não sei por quanto você vende, mas supostamente seria ainda para somar aqui, sabe? R$ 11,70 com R$ 5,85 daria aí 17,55. Mais ou menos daria isso aqui. É só para a gente dar um exemplo. Seria o seu preço. Aí, pronto. Consegui vender uma geleia por R$ 17,55. Aí, agora eu vou tirar os 200%. Eu vou pegar e vou multiplicar isso aqui por 200%, né? Eu vou ver quanto é. Eu vou fazer R$ 17,55 vezes os 200%. Não, calma, peraí. Deixa eu ver aqui. É porque essa conta que passa, né? Que passa de 100%, que você duplica o preço, aí ela acaba dando esse valor maior aí. Se você pegar os R$ 17,55 e não tirar direto os 11,70, você for fazer outra conta em cima dele de porcentagem, entendeu? Aí você vai dar errado. Vamos fazer... porque como essa conta, ela é com mais de 100%, se você continuar multiplicando por 200%, ele vai dando maior e você não consegue fazer a conta de desconto que eu fiz da outra vez. Eu vou fazer a conta que Michele sugeriu. Vice Michele, eu vou pegar o teu exemplo aí que tu falou, falar assim 70%, não foi? Tu falou? Isso. É o que eles usam sempre, 70%. E eu já ouvi falar nesse negócio de 300%, não sei onde foi que eu ouvi falar nisso. Pronto. Aí você vai e faz o seguinte, você pega e multiplica isso aqui, 70% desse valor aqui, tá? Você multiplica aqui, vezes 70%. Aí a gente vai calcular aqui. R$ 5,85 vezes 70%. Vai dar aí R$ 4,09. Então, isso aqui dá R$ 4,09. Aí agora eu vou somar R$ 5,85 mais R$ 4,09, que é o meu percentual que eu coloquei a mais, porque eu não sei gás, não sei as outras coisas, nada. Aí vai dar aqui R$ 9,94, tá? É o preço. Aí você pega esses R$ 9,94, vendi a geleia, vendi. Pronto. R$ 9,94. Vou tirar os meus 70% que eu coloquei, R$ 9,94 vezes 70%. Gente, eu apertei no botão errado. R$ 9,94 vezes 70%. R$ 6,95. 70% de R$ 9,94 dá R$ 6,95. Vou tirar, aí faço 9,94 menos 6,95, tá? Vai dar aí R$ 3,00, pronto. Diferença de 1 centavo. Oi, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar os meus insumos, que são R$ 5,85 com R$ 3,00? É porque você fez a conta diferente. Quando você foi colocar o dinheirinho dentro, você fez 70% do insumo. 70% de 5,85 dá R$ 4,09. Aí, se você for tirar 70% do preço, como é que você vai pagar o insumo? É a mesma coisa que eu fiz no imposto. É igualzinho ao negócio que eu fiz no imposto, só que com percentuais diferentes, com valores diferentes. É como se fosse um imposto de 70%, eu calculei 70% sobre o custo e depois eu calculo 70% sobre o preço.
Não é justo, tá? Então, como é que se faz a técnica de markup? Na técnica de markup, a gente tem que calcular cada percentual que vai ser inserido sobre o preço de venda, tá? E o que sobrar é que é o custo variável, né? O custo daquela unidadezinha. Então, vamos lá. Por exemplo, tá? De novo aqui. Eu tenho o meu preço e o meu preço menos o imposto que é sobre o preço e menos o lucro esperado sobre o preço e menos uma taxinha de custos fixos sobre o preço. Não está aparecendo nada. Ah, não? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Vê agora. Está aparecendo a tela branca? Agora está aparecendo o preço, percentual do preço, né? É que eu apaguei. Agora tá. Eu apaguei para fazer de novo. O preço menos o imposto sobre o preço menos o lucro que eu espero sobre o preço menos alguma taxinha para pagar gás, água sobre o preço, é que tem que ser igual ao custo unitário, né, do meu insumo, tá? O meu insumo para produzir uma unidade. Valéria, Oi. Depois dessa taxa percentual sobre o preço, não está aparecendo mais. Então, você só dá um reload aí, um refresh aí, para ver se... Tá. Pronto, continue. Certo. Então, veja, eu não tenho que calcular esses percentuais que eu quero calcular, eu não tenho que calcular sobre os insumos. Eu tenho que calcular sobre o preço. Então, é o próprio preço, que eu ainda não sei quem é, menos o imposto sobre o preço, menos o lucro sobre o preço, menos as taxas de custos fixos sobre o preço, é que vai ser igual aos meus insumos por unidade. Então, eu preciso calcular dessa forma. Vamos pegar isso aqui tudinho e vamos chamar preço de P. Preço vai ser P. O que é que eu vou fazer agora? Quem é que vai ser meu preço? P, que eu quero descobrir. Eu quero descobrir P. Tá certo? P vai ser igual a o meu insumo por unidade, né? Mais, tá? Aí tudo isso que está negativo passa para o outro lado, positivo. O imposto calculado sobre o preço, sobre P, mais o lucro sobre P, mais a taxinha de custos fixos sobre P. P, ele aparece em todas elas, em todas as fórmulas. Então, o meu preço, ele vai ser igual ao meu insumo, tá? Mais, aí eu coloco o P aqui, multiplicado pela soma de todas as taxas. Eu multiplico todas as taxas, somo todas as taxas. Lucro mais a taxa. Tudo que eu tiver que aplicar de taxa sobre o preço, eu somo primeiro e depois eu aplico sobre o preço. Tá certo? Ah, mas eu não sei quem é o preço. Tudo bem. A gente não sabe quem é o preço. A gente vai voltar isso aqui, tá certo? Esse preço a gente vai voltar para o outro lado da fórmula, porque eu não sei quem é. Aí acaba ficando como? Eu vou trazer uma dica aqui para vocês e vocês podem fazer sempre isso. O seu preço é o seu custo do insumo, que é o G, que ele está chamando aqui de G, dividido por 1 menos a soma de todas as taxas. Como é que a gente vai fazer isso? Pronto. O meu markup, né? É 1 dividido por 1 menos a soma das taxas e eu multiplico os gastos pelo meu markup. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil, tá? Esse exemplo, ele está com muito percentual.
Eu vou fazer um exemplo com a ideia de vocês, tá? Eu vou fazer aqui. Ó. De novo, vamos supor que os insumos da geleia sejam R$6, só para arredondar. Eu não sei se vocês pagam imposto ou não, acredito que não, tá? Mas digamos que você queira tirar um lucro de 20% sobre o preço e digamos que você quer pegar taxas de gás, água, luz e ser 30% do preço, tá? E digamos que você quer ter o seu trabalho, né? Pagar a sua hora de trabalho, tá? O seu valor de trabalho. Digamos que você queira pagar o seu valor de trabalho com 30% do preço também, vamos supor, né? Ou vamos fazer diferente, vamos colocar 40% do preço você quer pagar o seu trabalho, tá? Como é que você calcula o preço pela técnica do markup? É só você pegar o seu insumo e dividir por 1 menos a soma das taxas. Tá? É assim que você calcula. Podem anotar isso aqui, que fica mais fácil do que eu fazer a dedução da fórmula que eu faria numa aula assim mais extensa. O seu preço é igual ao insumo dividido por 1 menos a soma das taxas. Tá? Aí, qual é a soma das taxas? 40 com 30 dá 70, né? E 70 com 20 dá 90. Então, eu tenho aqui 90% é a soma das minhas taxas. Então, o meu preço vai ser igual a R$6, que é o gasto do meu insumo, que sai da ficha técnica, dividido por 1 menos 90%. 1 menos 90% significaria que os seus R$6 só representa 10%. Então, você tem que dividir os R$6 por 10%. Você vai fazer 6 dividido por 10%. Tem que dividir já pelo 0,10 certinho, tá? Então, 6 dividido por 0,10, que é 10%. 60. É claro que ninguém vai cobrar R$60 numa geleia, tá? É só um exemplo de como se calcula com base na soma dos percentuais, né? Então, se os seus custos fixos são muito altos, se você cobra muito pelo seu trabalho e você cobra um lucro alto, o seu preço vai acabar sendo muito alto. Pode anotar, isso aqui é uma dica, isso aqui se chama markup, né? Para vocês nunca mais fazerem um markup por fora que ele é errado. Você tem que somar os percentuais que você quer aplicar, não pode passar de 100%, tá? Não é para passar de 100%, isso aqui sempre tem que ser menor do que 100%, tá? E você tem que somar lucro de 5%, taxa de gás, água e luz de 3%, 10%, meu trabalho, 10%. Você soma e faz o insumo dividido por 1 menos a soma das taxas, tá? Aí, veja, a gente poderia, aí eu falo com o professor Rogério, trabalhar o preço de forma mais personalizada, ao invés de ser assim numa palestra, tá, professor? A gente fazer uma coisinha chamada mentoria. O que é a mentoria? A mentoria é trabalhar de forma personalizada o preço de cada um. Então, por exemplo, Lia produz a geleia de jabuticaba, outra pessoa produz o licor de jabuticaba. Quando a gente tiver a ficha técnica pronta, a gente podia fazer uma mentoria, que é uma reunião individual, tá? Por exemplo, que participaria o pessoal da extensão, eu, professor Rogério, Ellen e Lia, que faz a geleia de jabuticaba. Então, a gente faria uma reunião só a gente e a gente iria fazer perguntas bem específicas a Lia. Por exemplo, Lia, quanto é que custa o teu gás da tua casa inteira por mês? Custa X. Mas se fosse
Antes de você começar a produzir, você gastava quanto de gás? Y. Ah, então você está gastando X reais a mais de gás porque você está produzindo a geleia. Aí faz, entendeu? A conta. Isso vai ser incorporado no preço. A luz, tal, aí a gente faria uma série de perguntas bem específicas e que a gente iria dizer, olha, o teu preço mais adequado é esse. Aí depois iria fazer a reunião com a pessoa que faz o licor, a reunião com a pessoa que faz o outro produto, porque aí a gente faria e definiria os preços bem direitinho. O que é que você acha, Rogério? Conta comigo. Muito bem. Professora, eu gostaria de propor e abusar talvez um pouco da boa vontade de vocês, se a gente não poderia fazer no mesmo dia a ficha técnica e essa proposta que a senhora fez agora, juntamente com Lia, com Juliana, o pessoal da FAFES. Por mim, sim. Eu não sou expert em ficha técnica, mas a gente trabalhando junto, eu, Rogério e Ellen, eu acredito que a gente consiga fazer tudo num dia só, não tem nenhum problema. A gente pode marcar, sim, viu? Uhum. Agora tem uma série de perguntas específicas que eu acho que para vocês vai ser mais fácil, porque não tem como a gente dizer qual vai ser teu preço só com essas técnicas genéricas. Eu só estou mostrando aqui as várias formas de calcular preço. E assim, eu acredito que a melhor ainda para o caso de vocês é a que a gente apresentou na aula passada, entendeu? É a melhor, daquela forma, tá certo? É mais adequada à realidade de vocês. Essas técnicas que eu apresentei aqui hoje são técnicas mais avançadas. Retorno sobre o capital investido, markup, tudo isso. Tem como aplicar? Tem, mas seria mais adequado a primeira. Então, é interessante que a gente faça um processo de assessoria. Aqui é mais para deixar o conhecimento geral, todo mundo a par, para todo mundo, né? Todo mundo saber sobre esse assunto. E aí, Rogério, o que é que tu diz dessa proposta que ele fez, de a gente fazer tudo num dia só? Tu acha que dá certo? Sim, mesmo porque a extensão ela é isso, né? É abrir para toda a comunidade. Porém, essas especificidades não dá, por exemplo, não cabe para um produtor de geleia e não caberia, por exemplo, para um dono de restaurante. É uma coisa que acaba sendo diferente da outra pela especificidade do negócio. Isso. Correto? Isso. É isso aí. Então, eu acredito que a gente pode, sim, em termos de extensão e do projeto ser do desenvolvimento da questão gastronômica, e ver também essa parte de precificação para o objeto do Probex, né? Isso. Mas eu me ponho aberto aí a essa parte da ficha técnica, de vocês saberem como fazer, vai servir tanto para o pessoal da geleia, quanto o pessoal que tem restaurante, enfim, isso daí eu já vou estar organizando com a Ellen, viu, Valéria? Para a gente fazer só aquela parte específica mesmo da ficha técnica do custo do produto, sem colocar aquela questão de margem de lucro, etc. e tal, não. Só a questão de levantar certinho os preços, como deve ser. Isso. Exatamente. Aí professora, pode falar. Eu não tenho uma ficha técnica daquela minha, não, só para mostrar. Ela é bem simples, porque eu acho que pelaquela, o pessoal da Jabuticaba daria para fazer. Eu acho que eu não estou mais não com o arquivo da tua, não. O Rogério passou um modelo na semana passada para eles. Bem legal o modelo, que já calcula. Foi. Ah, legal. É com Excel também? Eu só vou dar uma palhinha, vai. Só vou dar uma palhinha, viu, Valéria? Dá, professor. Porque fica uma coisa bem, né? Só vou dar uma palhinha, porque ela foi objeto da aula passada. Aqui, ó, pegando o seu segmento bolo, viu, Michele? Sim, professor. Aqui, ó. Se eu colocar aqui a quantidade de jabuticaba em polpa, quanto que vai dar, o preço unitário do quilo, o valor unitário para 250 gramas, né, por exemplo, o açúcar, os ovos, o óleo, a farinha de trigo, o fermento em pó. Só que essa aqui tem uma mágica, viu, Michele? Sim. Se eu pôr aqui o número 7, tá? Ele vai fazer
a puxada, aqui, ó, farinha de trigo, já mudou o nome. Ué, que mágica é essa? É porque eu linko com a tabela dos produtos que eu Que tenho. legal, professor, Todo legal mensual. demais. Então, aqui eu posso colocar de jabuticá, aqui eu só pus 29 itens, mas aqui eu posso pôr trocentos itens, eu posso estender essas linhas aqui o quanto eu quiser, porém eu tenho que mexer nas formulinhas quando eu mexer aquela tabela lá. Mas é muito simples, e um dia nós vamos estar marcando, vamos combinar aí, a Ellen vai fazer toda essa divulgação do dia direitinho e tal, para a gente dar essa aula de novo, mas um pouquinho mais aprofundada, aprendendo a fazer essa tabela aqui. Excelente, professor. Parabéns. Aqui eu joguei uma margem de lucro aleatória, enfim, só para ter uma ideia, mas essa aula de hoje da professora Valéria, inclusive dando esses exemplos aí e da melhor forma de fazer a precificação, ela é excelente, entendeu? Então, essa ficha aqui, ela vai complementar o trabalho de hoje que a professora Valéria aqui apresentou para vocês, tá bom? Então, aqui é só para quem não viu na aula passada, inclusive tem aqui todo também o procedimento, né, do passo a passo, ou seja, uma ficha técnica bem completa, inclusive até com a foto do produto final, aqui um gráfico mostrando, né, o quanto representa cada item, para se ter uma ideia no gráfico pizza, que dá para ter uma ideia espacial, assim, visual melhor, né? Poxa vida, então 37%, lá, chama atenção que a farinha de trigo ela tem uma participação significativa. Depois, olha, quem diz só 3 ovinhos, mas os ovos também têm uma participação bem significativa no preço, entendeu? Ele representa 30% aqui, ó, né? Então, assim, é uma ficha técnica. Travou a tua fala, professor. Oi? Travou um pouco a tua fala, pelo menos para mim. Me perdoe. Melhorou? Agora sim. Sim. Então, é uma aula que a gente retoma, porque também eu passei muito por cima, né, na aula passada, assim, eu não entrei no detalhe da ficha, como fazer cada fórmula e tal, mas a ficha, inclusive, ela, para quem já colocou o e-mail da semana passada e quem já hoje colocou também aqui já fez o preenchimento lá do Google Doc, né, fazendo esse aqui, ó, o Google Doc que eu acabei de colocar aqui no chat. Todo mundo que preencheu essa lista aqui lá no Google Doc vai receber, além do certificado, eu também vou mandar essas fichas técnicas, tá? Então é isso. Essa aula a gente retoma com mais profundidade, tá bom, Valéria? Combinado. Eu acho que podia ser, minha sugestão, podia ser 2 momentos. Por quê? Pode ser também. Porque primeiro a gente faz só a ficha técnica para não entrar muita informação. Aí é aquela história do amadurecimento. Aí eles vão treinar, vão ficar brincando com a ficha técnica, né? Salva ela num canto e salva uma outra cópia para brincar lá, porque se caso der uma zebra, você tem a matriz lá, né? Não perde, enfim. E aí eles vão... Porque isso tudo, gente, eu só aprendi treinando. Se vocês me perguntarem, Rogério, você já fez alguma vez um curso de Excel? Nunca. Aprendi sozinho, indo atrás, enfim. Então, se eu, na idade ainda que eu estou, aprendi, todo mundo aprende, tá? Não tem limite, não, tá? Mas é isso. E eu faço máxima questão, o máximo prazer de a gente refazer uma aula dessa, com essa parte aí somente da ficha técnica. Importante para todos, né? Somente o Benedito, que ele não está mais aí, mas para ele que vai abrir o restaurante, importantíssima a ficha técnica para quem vai abrir o restaurante, né? Isso, professor, e também pela variedade de produto, não é isso? Porque assim...
Oi. Nessa ficha, eu não te mostrei ali embaixo, mas aquelas abas ali embaixo, você abre quantas receitas você quiser para quantos produtos você tiver. E com apenas uma modificação na tabela mestra de insumos nos preços, você já muda todos os preços lá sem precisar ir redigitar nada. Muito bom, né? muito bom. Ela é caseira, ela é muito simples, ela é para o pequeno negócio. Ei, estão de parabéns, viu? Admiráveis o trabalho em conjunto, viu? Amei. Legal, Foi Tatiana, a professora, que me chamou. Corre lá, Michelle. Eu estou perdendo, não acredito. Aí eu digo, agora eu vou. Todas as vezes que a professora dá uma aula, dá uma palestra, eu corro também, porque é sucesso garantido. Vocês são show de bola. Vocês são show de bola. O nosso sucesso, né, Valéria, é porque eles são pessoas de sucesso. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. E a gente fica feliz vendo vocês felizes, realizados, todos vocês, conseguindo fazer o que a gente se propõe a alcançar aqui. E entendendo que aprendizagem é isso, é nós trazermos a informação, porque nós também fomos atrás, nós saímos do zero, gente, ninguém nasceu aprendendo nada aqui, a gente foi buscando essas informações, usando as expertises, e agora é simplesmente um repasse do bastão. E aí agarrem esse bastão e corram com ele com todo o gás, com todo esse aprendizado indo para frente. Eu estou gostando muito dessas aulas em parceria, inclusive eu estou com gastronomia alternativa e habilidades básicas em parceria com o professor Vitor, né? E tem sido fantástico, né? Hoje também está aqui com você, Valéria, a gente dividindo aí, enfim, né? Podendo um dar a mão para o outro e caminhar para frente. Isso eu acho muito legal e eu quero te agradecer muito também pela sua disposição, por você ter entrado até no projeto após até a aprovação dele e tudo, e você está vindo com todo esse cabedal de informações, com essa tua energia, com essa tua disposição. Eu tenho só a dizer a você gratidão, muita gratidão. Eu também, muito obrigada pela oportunidade de poder ajudar vocês, trazendo um conhecimento para a gente construir junto esse conhecimento para o que vocês precisam, e estamos aqui, vamos continuar aí fazendo o melhor para vocês. Eu gostaria de deixar aberto agora também, não sei se a gente já teve esse momento, mas é de perguntas, se o pessoal está tendo alguma dúvida, né, para a gente poder aqui. Está todo mundo quietinho? Pode falar, gente, por favor. Nenhuma pergunta? O pessoal de areia, o pessoal de serraria. Por mim, eu já me sinto contemplado, professor e professora. Eu gostaria só de agradecer mesmo, porque realmente, para alguns, no caso para vocês, é uma gama de informações que são corriqueiras e, consequentemente, tornam-se fáceis para vocês. E, realmente, para a gente que não tem tanto acesso assim, são informações que dão trabalho de fazer fixar na mente. E vocês estão conseguindo fazer isso, pelo menos por mim, e eu espero que, consequentemente, eu consiga levar para a serraria, para FAPES e etc. Muito agradecido. Esse é o propósito, Brasil, né, que está falando. Esse é o propósito, Brasil. Inclusive, eu gostaria muito que, nesse encontro que nós vamos marcar para fazermos essa outra oficina, especificamente da ficha técnica, eu gostaria muito da presença sua, né, a Juliana, enfim, todo o pessoal lá que puder, não só também de serraria, mas também do pessoal lá de areia, que está aqui presente, o pessoal de Rio Tinto, enfim, todos as pessoas, né, dentro dessa rede que estão buscando conhecimento,
enfim, participarem, né, para a gente poder contribuir o máximo possível. Esse é o objetivo do Probex, que é o projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, e desse projeto específico relacionado a jabuticaba. O desenvolvimento gastronômico de derivados da jabuticaba. O nosso Probex, né? Ninguém mais quer perguntar nada, ninguém tem... o senhor Daniel. Daniel, pode abrir o microfone, por favor. Bom dia, professor Rogério. Bom dia, professora Valéria. Bom dia a todos. Bom dia. Estávamos aqui assistindo como alunos na primeira fila, porque consideramos que nessa investida que nossa Secretaria Executiva está fazendo junto ao setor da agricultura familiar, foi por isso que, assim que sexta-feira passada recebemos o convite da programação de hoje, professora Valéria. Em seguida, encaminhamos para a Cooperativa Fruta e Azul, de Rio Tinto, com a qual estamos desenvolvendo um aplicativo para cadastramento de área, de produtores, de área de produção de produtos, com o objetivo de apresentar um novo mercado para a agricultura familiar, que não seja unicamente o varejo, e seja assim de possível tratar junto ao mercado atacadista, tá certo? Diminuindo o peso da figura do atravessador e todo o que seja de fortalecimento das cadeias, Valéria. Vou deixar o professor de lado de momento, vou ficar mais curto. Todo o que seja, Valéria, disso de fortalecimento da cadeia, principalmente passando uma visão empresarial, uma visão de negócios que nosso setor da agricultura familiar não tem. Quem está lhe falando é um agrônomo pesquisador da empresa Pesquisa Agropecuária, com 37 anos de vivência no setor. Nossos setores não têm visão de negócios. Acham que comprar e vender é fazer negócios, só que até agora fazemos péssimos negócios. E uma das coisas que nós não sabemos é fazer preços. Tá? Como chegar a um preço justo. E eu te coloco rapidamente um exemplo. Faz alguns anos, eu trabalho com melhoramento genético de ovinos e caprinos. Fizemos um leilão de animais que tínhamos selecionado como melhoradores. Aí os animais eram do professor Rogério. Aí eu disse ao professor Rogério, vamos pagar $2 na época por quilo. E o Rogério me disse, não, Daniel, $2 é muito pouco. E eu perguntei, Rogério, quanto custa produzir 1 quilo de carne? Não sei, então tu não sabe se é muito pouco, se é muito, está pouco, está bem. Ou seja, quem não tem custos nunca vai saber se o que está vendendo está ganhando, perdendo ou empatando. Então, parabenizamos profundamente, Valéria, nisso aqui. Você agora cometeu um erro estratégico fundamental, que é ter dado a possibilidade de lhe descobrir, e agora vamos lhe utilizar muito seguidamente. Porque isso que você colocou hoje, tá? E esse é um desafio que deixo informalmente para você e para o professor Rogério, de fazer uma abordagem, Valéria, sem produto, que seja temático, entende? Ou seja, que sirva essa dinâmica para todo e qualquer setor da agricultura familiar, como visão de negócios, tá certo? Porque na hora que eu digo que só para jabuticaba, as outras atividades têm dificuldade. Afortunadamente, tivemos uma receptividade excelente através da doutora Laís, da Prefeitura da Areia, que imediatamente pegou a luva, mobilizou o setor, tem gente da floricultura aí participando. O que tem que ver floricultura com jabuticaba? Nada. E o que nós queríamos era estimular as pessoas a começar a pensar em negócios, e não tem negócios sem preço justo. Então, professora Valéria, professor Rogério, em nome da nossa secretaria, mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns, e agora o número e o e-mail de você está registrado, vai ser difícil para sair, viu? Não tem problema. Daniel, eu não quero sair, não tem problema de ter descoberto. Para a gente é um prazer. Para a gente, a função da universidade, dos professores, é justamente essa. A gente precisa ter essa troca de conhecimento, de experiência, que seja útil para a sociedade, que seja útil para o nosso desenvolvimento econômico, enquanto Estado, enquanto município, enquanto país.
Isso ficou claro para nós. Não adianta o conhecimento ficar retido, é para ser distribuído mesmo. Bom, e você sabe muito bem que a grande déficit que tem, pelo menos no setor primário, Valéria, é a pouca relação ou a baixíssima relação existente entre geração de conhecimentos e apropriação pelo setor. Você sabe muito bem que tem muito conhecimento gerado que o setor nem sabe que está gerado, e muito menos que está disponível, porque temos feito uma péssima transferência. Tá? Então, deixo aqui, agora mais seriamente e oficialmente, a solicitação da Secretaria que você prepare uma apresentação temática de como, em linhas gerais, fazer preços de produtos agropecuários sem entrar em consideração de nenhum produto em especial, porque aí nós vamos organizar junto com nossos atores. Aí está o pessoal de serraria que vai participar, não somente com a jabuticaba, vai participar, ou já está participando, através de Juliana, de toda a prefeitura, na cadeia da floricultura, tá certo? Eles estão envolvidos em um processo de compostagem. A ideia é vender o composto, e para vender o composto vai ter que ter um preço. Tá? Então, Valéria, isso é aquele jogo de dominó, sabe? Que uma pezinha bate na outra e isso tem um efeito interminável. Então, se for o caso, a gente encaminha ou diretamente para você ou através do nosso caro amigo professor Rogério, essa solicitação da secretaria para fazer essa apresentação. A gente mobilizaria os setores. Eu trabalho no setor da caprino vinocultura, teríamos todo o pessoal que faz a produção de queijos, tá certo? Então, o universo que a gente tem, professora, é extremamente amplo. E você tem a chave do cofre. É verdade, Valéria. Não estou fazendo nenhum agrado mesmo. Eu, a ponto de que assisti toda a sua apresentação que tinha aqui em silêncio. Só que Rogério, só que tive que registrar. Agora Rogério me chamou e me deu o seguinte. Então, você digo que tem a chave do cofre de ajudar a nossos setores da agricultura familiar a que a perca que hoje se tem por desconhecimento, no mínimo, deixe de existir. Tá certo? Muito obrigado, professor. É uma satisfação lhe conhecer. Obrigado, Rogério, pelo convite, viu? Igualmente, obrigada. Eu estou deixando aqui o meu contato também. Pode falar com o professor Rogério, ele tem todos os meus contatos, mas estou deixando aí no chat também o meu e-mail e o meu telefone. Obrigado, professora. Satisfação. Igualmente. Bom, tudo isso começou, né, esse movimento desse projeto, do nosso envolvimento, né, com o contato da Silvana da Impasa, que veio me falar do Daniel. E o Daniel é, assim, eu vou dizer que é uma grata nova amizade ou amigo que eu venho agora, ao longo de nem 2 meses, tendo contato, conhecendo, conversando. Talvez pelo fato dele ser muito recente, eu cometi uma grande gafe a semana passada de não convidá-lo. Eu até falei com ele no WhatsApp, pedindo 1000 desculpas. Envergonhado eu fiquei de ter esquecido completamente. Eu convidei todo mundo lá de serraria, mandamos, enfim, convites. Mas está gravado, a gente passa para ele, está gravado. E o nosso secretário executivo de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, que convidou a gente para trabalhar tudo isso, eu cometi essa gafe. Então, eu quero deixar aqui registrado também, presente aqui, o meu pedido de perdão pela gafe e agradecer, Daniel. E é isso, é a nossa missão como universidade e dentro desse projeto. A professora Valéria abraçou recente e é das que mais tem sido proativa inicialmente aí nesse projeto. Estamos também já em andamento uma futura palestra aí, também da segurança, tanto segurança de trabalho quanto segurança alimentar, da segurança e higiene do trabalho e do alimento, que nós já estamos desenvolvendo através já de uma apostila e com a professora
Selma e a nossa extensionista Ellen, que já estão adiantando essa nova futura temática, né, dentro desse quadro de treinamento, de capacitação, que é o nosso objetivo. E assim, vamos também fazer essa ficha técnica ser melhor conhecida por todos aí, que inclusive não puderam estar presentes a semana passada, mas que estaremos, eu acredito que de hoje para amanhã, possivelmente já teremos esses 2 vídeos colocados em rede, ou na página do perfil da professora Valéria, não sei, em algum lugar ele vai entrar. Eu tentei criar um lá no Jabuticaba, o FPB, no YouTube, mas estou carente de assessoria melhor, porque eu não consegui upar o vídeo, mas vamos fazer, tá bom? E todos terão acesso. Quem não, voltando a dizer, quem não preencheu o nosso Google Formulário, é muito importante que vocês façam. Primeiro que nós vamos ter o registro dos e-mails de vocês, posto ele de novo aí no chat, e também, a Ellen está postando também, e também ele é importante para que nós possamos também enviar o material, como, por exemplo, a ficha técnica em Excel. Tá? E quem não tiver o Excel, a gente também coloca ele em nuvem, para que vocês façam pelo planilhas Google, que também dá para fazer, tá bom? Então é isso. E vamos marcar essa próxima aula da ficha, Valéria, e depois a gente faz posterior a ela, essa outra da mentoria. É possível? Certo. É sim, combinado. Então é isso. Mais uma vez, encerrando então o dia de hoje, os trabalhos, eu quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez a professora Valéria, a presença aqui de Daniel, muito agradecido mais uma vez, e desejar a todos um ótimo dia e excelentes precificações e custeios. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada.